Fonética e fonologia, vamos entender, né? Fono, esse radical fono, tem a ver com som e logia, estudo. Então, nós vamos estudar agora como a ciência vê, porque tudo que... toda ciência, língua portuguesa não é diferente disso. Ela vai se dividindo em partes, né? Então, nós vamos estudar agora como mecanicamente nós produzimos os sons. E como que isso é representado através... Como que os seres humanos, a gramática, né? Os estudiosos vieram e conseguiram representar isso para que nós pudéssemos nos comunicar até chegar à linguagem verbal escrita. Então, vamos lá. O nosso corpo, se vocês olharem essa imagem, nosso corpo é uma grande... Quando fala-se de produção de som, nós somos uma grande caixa produtora de som. Nós somos um aparelho fonador, né? É um aparelho de som, tá? E extremamente elaborado. Então, enganam-se aqueles que pensam que o pulmão é feito apenas para carregar oxigênio, né? Levar ar para dentro dos pulmões e fazer troca gasosa de oxigênio e CO2. E aí, esse oxigênio fazer o funcionamento dos nossos órgãos, né? Responsável pelo funcionamento dos nossos órgãos, carregado através dos glóbulos vermelhos para todos os órgãos do corpo humano. Pensa que é só isso? Não. A gente aproveita muito mais os nossos pulmões, o nosso diafragma. Então, aqui nós temos, olha, essa imagem aqui na base, que é o diafragma. Esse diafragma é um músculo muito, muito forte, que ele tem algumas funções importantes. A primeira função importante do diafragma é separar as vísceras. Então, vou dar um pouquinho de aula de anatomia para vocês agora. Separar as vísceras, por exemplo, estômago, intestino, fígado, rim, pâncreas. Separar as nossas vísceras dos órgãos mais nobres, que são pulmão e o coração, que fica bem aqui no meio do pulmão, tá? Então, esse diafragma aqui, ele serve para fazer esta divisão. Então, as nossas vísceras que ficam aqui no abdômen, elas estão separadas. Elas não têm contato com o pulmão e o coração. Elas ficam guardadinhas aqui abaixo do diafragma, na parte de baixo. Alguém aqui já teve hérnia diafragmal? Já ouviu falar de hérnia diafragmal? A hérnia diafragmal é justamente uma ruptura desse tecido do diafragma, e aí faz com que as vísceras, elas subam. Porque elas estão ali bem apertadinhas, né? E aí elas começam a subir e invadir o espaço da caixa torácica. E isso aí faz uma cirurgia. Hoje, essas cirurgias são feitas por videolaparoscopia. Antigamente abria a barriga inteira, mas hoje em dia nem precisa, né? Aí vem, sutura, corrige essa falhazinha e pronto, a pessoa fica bem, uma cirurgia relativamente simples, né? Aí tá. E esse diafragma, então, ele separa, né, os órgãos mais nobres, o coração e o pulmão, das vísceras que ficam no abdômen. Mas ele também tem uma outra função. Eu disse para vocês que o diafragma é um músculo. E esse diafragma, ele nos ajuda, ele é o responsável por fazer essa movimentação da caixa torácica, né? Da respiração, de inspirar e expirar. O diafragma faz esse movimento. Então, quando a gente vê um bebezinho respirando, o bebezinho tem uma respiração diafragmal. Se você olhar para o seu bebê, se você já reparou o seu bebê, você vai ver o abdômenzinho dele distendendo quando ele respira. Ele tá utilizando para respirar o diafragma, o bebezinho. Por isso que o abdômenzinho dele distende, depois murcha. Distende, depois murcha. Então, é uma respiração diafragmal. Para exercício físico, isso é importante também. E, inclusive, para manter rigidez, né, do músculo abdominal. É um exercício importante. Você quer ficar com a barriga tanquinho? Vamos fazer respiração diafragmal. Tem gente fazendo, no TikTok estão ensinando bastante, aquela questão de fazer aquela respiração negativa, que o abdômen
lá para baixo, o que aquelas pessoas fazem é justamente um treino desse músculo do diafragma. Então, o diafragma, ele vai servir para comprimir o pulmão e expulsar o ar dos pulmões. Essa é a função. Então, quando eu estou falando com vocês, eu estou falando bastante, eu estou usando bastante o meu diafragma. O que eu estou fazendo com o meu diafragma? Eu encho meus pulmões de ar, e aí eu vou controlando a saída desse ar dos meus pulmões, porque enquanto eu tenho ar nos pulmões, eu tenho fala. Para que eu possa continuar falando, eu tenho que respirar novamente. Quando esse ar acaba a fala. Então, esse diafragma, ele vai controlando a saída desse ar. E aí eu tenho uma quantidade de fala maior ou menor. Aí eu vou dizer para vocês, quando a gente entrar em pontuação, quando formos falar do uso da vírgula, a gente vai ver que aquela coisa de é uma pausa para respirar, que a tia Teteca lá na quarta série ensinou para gente, tadinha da tia Teteca, ela era ótima, mas não é bem uma pausa para respirar uma vírgula, porque eu posso controlar o meu diafragma e falar muitas palavras sem precisar respirar, mas aí a gente vai, daqui a pouquinho, vai falar quando falarmos de pontuação. Então, esse diafragma, eu vou encher esse pulmão de ar, tá? E aí, independente de oxigênio ou gás carbônico, meu pulmão vai estar cheio de ar, elemento ar. O diafragma vai soltar esse ar, vai comprimindo, liberando esse ar dos pulmões, que vai passar para a traqueia, e aqui, bem aqui, vai vibrar uma membrana chamada cordas vocais, que vai produzir as cordas vocais sozinha, elas não produzem sons articulados. Elas produzem a corda vocal, as cordas vocais produzem ruídos. Ruídos. Esse som passa por aqui e esse ar passa por aqui e começa a produzir esse som. O som, na verdade, ele vai se diferenciar. Por exemplo, em A, E, O, B, C, D, ele vai se diferenciar aqui, ó. Dentro da nossa, na laringe, no palato mole, no palato duro, na posição alveolar, que é atrás dos dentes, na boca, com a língua, com os próprios dentes, na cavidade nasal. Então, toda essa caixa acústica aqui é quem é responsável pela transformação do ruído que vem das cordas vocais. Qualquer dificuldade que a pessoa tenha numa dessa sequência, porque isso tudo aqui funciona em cadeia, qualquer dificuldade que a pessoa tenha numa dessa sequência, é asmático, não vai conseguir falar direito, está soluçando. O soluço, só para a gente ter uma curiosidade aqui, o soluço nada mais é do que um estímulo do diafragma no nervo vago, que fica logo aqui, aqui entre os pulmões e os brônquios. Então, tem um nervo aqui que, quando o diafragma faz algum movimento que estimula esse nervo, a gente tem o soluço. É por isso que as pessoas dizem, toma um susto para passar o soluço, ou respira e prende a respiração para passar o soluço. É justamente para inibir esse reflexo do nervo vago que o diafragma fez. Na verdade, quando você enche o pulmão de ar, você leva o diafragma lá para baixo e aí o soluço vai passar. Então, qualquer modificação nessa estrutura, você vai ter uma dificuldade na fala. Por exemplo, existem alunos que têm língua presa. A língua é um ponto de articulação da fala, então ele vai ter dificuldade. Pessoas que não têm os dentes vão ter dificuldade para falar. Pessoas que estão com problema nas cordas vocais, professores, quase 100% deles, vão ter dificuldade na fala. Esse ruído não vai sair aqui com qualidade. Então, como esse ruído não sai aqui com qualidade, não adianta nada eu tentar articular aqui. Entende? Então, tudo isso é a nossa grande caixa vocal. Grande caixa de som. Muito, muito, muito elaborada. Vamos falar mais de cada função. Aqui é uma visão bem simples, é um esquema bem simples. Tem muito mais detalhes. Os fonemas são as unidades sonoras que compõem a fala e são representados entre barras oblíquas. Então, por exemplo, quando eu ponho essa letrinha, esse F entre barras oblíquas, eu não estou falando da letra
F. E, F, E, acento circunflexo. Isso é o nome da letra. F é o nome da letra. Na verdade, isso aqui significa o som que eu produzo quando eu preciso utilizar esse fonema. Então, esse fonema é o F. F, não é F. O nome da letra é uma coisa, o som que ela simboliza é outra. Então, a letra simboliza um fonema. Letra é o símbolo que eu dou para determinado fonema. Os fonemas, eles podem ser vocais, vocálicos, vogais, consoantes ou semivogais. Quando eu falo que fonemas podem ser fonemas vocálicos, eu não estou falando de letra. Então, por exemplo, na palavra, no nome Hudson, tem alguns Hudsons que são escritos com W, certo? Hudson, quando ele é escrito com W, o W é uma letra que está representando um fonema vocálico. O som daquele W ali é de som de U. Mas se eu estiver falando de Wagner, onde o W está com o som de consoante, de V, então ali ele é um fonema com som natal. Vocês conseguiram perceber a diferença? Sim ou não? Mais ou menos. Ok, vamos lá. Eu precisava escrever, talvez se estivesse escrevendo seria melhor. Bom, realizem na cabeça de vocês um nome próprio que comece... me vem à cabeça Hudson. Não, vamos Hudson de novo, então, que é o nome do meu irmão, eu consigo entender melhor. O nome do Hudson, Hudson, seu irmão, é com W? Não, é com H-U. H-U-L-D-A. H é um outro, porque eu já vi um Hudson com W. Deixa eu pensar aqui num outro exemplo que eu possa dizer para vocês. Wanderson com W. O Wanderson. A letra V, nesse caso, ela é um som... É W. A letra W, nesse caso, de Wanderson, ele é um som consonatal. Mas em qualquer outra palavra que a letra W esteja com um som de vogal, o fonema é uma vogal. Então, há uma diferença entre a letra escrita, porque nós olhamos o alfabeto, nós temos 5 vogais e 21 consoantes, certo? Ok. Quando eu falo de fonema, de fonologia, eu esqueço o que está escrito e fico atenta apenas ao som. Então, eu vou olhar o som daquela letra, daquele fonema. Eu vou prestar atenção naquele som. Então, os sons vocálicos são diferentes dos sons consonatais. Eu acho que vocês vão entender melhor no próximo slide. Quer ver, ó? O que é uma vogal? O que é um fonema vogal? Por enquanto, eu não estou falando de A, E, I, O, U, tá? Eu estou falando de fonema. Quer ver? Olha aqui do ladinho a palavra alfabeto. Se eu for perguntar para vocês aqui, alfabeto, quantas vogais e quantas consoantes tem aqui? Você vai ensinar para o seu menino lá do primeiro aninho. Você está alfabetizando e aí você está ensinando vogais e consoantes para eles. O primeiro não, o segundo aninho, eu acho, né? Então, você vai dizer assim, aqui, ó, vogal A, consoante L, certo? Quando eu considero letras, o A é uma vogal e o L é uma consoante. Mas nesta palavra, alfabeto, o L é considerado, foneticamente falando, uma vogal ou uma consoante? O L, vogal. Foneticamente é uma vogal. Mas se eu falar lata, ele vai ser considerado uma consoante. E qual é a diferença disso? Aí nós vamos aprender agora. Para ser considerado um som vocálico,
O ar, quando ele sai dos pulmões e passa pela boca ou pelo nariz, ele não pode encontrar nenhum tipo de barreira. Então, para ser considerado um som vocálico, as vogais, o som, ele passa pela boca sem nenhum tipo de barreira, ele passa livremente pela boca. Olha, vamos fazer aqui os testes. Vocês estão com o áudio desligado, então para vocês vai ser menos micante, como dizem os meus alunos. Mas vamos lá. Percebam agora o som do A, o fonema, tá? Esse fonema vocálico. Eu não tenho, a boca está inteiramente aberta e não tem nenhuma barreira para a passagem desse som. A mesma coisa vai acontecer com O. Eu abro e fecho um pouco a boca, né, para articular, para esse som mudar. Se você botar a mão no seu pescoço, você vai ver o trabalho das cordas vocais vibrando, produzindo um ruído. Mas é a sua cavidade oral que está produzindo o som diferenciado. O. Tá vendo? O I e o U são semivogais. Por que o I e o U são semivogais? Vamos partir do princípio que, para ser vogal, o som passa livremente pela boca ou pelo nariz. Livremente. Bocão aberto, o som está passando. Vogal. Semivogal significa que esse som, que a gente conhece como I ou como U, ele vai ter uma pequena barreira, uma pequena interrupção. Então, a gente vai ver que a gente vai articular um pouco mais a nossa estrutura oral. Ó, tá vendo? A gente fechou um pouco mais a boca para produzir o som do I e do U. Então, a gente fechou um pouco mais a boca, mas o som ainda passa sem nenhuma barreira. Por isso, semivogal. E a consoante? Então, bom, se a vogal passa livremente, se a semivogal tem uma certa barreira, a consoante vai ter uma barreira. Então, a consoante ela vai ter uma interrupção. P. Eu estou produzindo o som da letra P, de pato. Eu estou fechando os meus lábios, expulsando o ar. Quando eu expulso o ar, eu abro os lábios. P, B, M, tá vendo? P, B, M, são, ó, P, B, M. Na verdade, a princípio eu pronunciei o nome da letra, né? O som é P, B, M. São consoantes que a gente chama de bilabiais. Por quê? Porque para que esse som seja produzido, eu encosto os dois lábios, um no outro. Aí eu vou ter sons alveolares, são sons que eu utilizo o céu da boca, palato duro, palato mole, a parte posterior dos dentes, que é a parte alveolar, né? Como S, R. Eu utilizo também os dentes para produzir sons. F, S, Q, eu estou utilizando lá embaixo na garganta. V, estou usando os dentes, tá vendo? J, eu estou utilizando a língua e os dentes. J, R, V, L, o L, tá vendo? Então, as consoantes, elas encontram na nossa, ou no nariz, ou na boca, algum tipo de barreira para esse som. Então, a boca e o nariz são os articuladores, eles produzem esse som. Eles produzem a matéria-prima que as cordas vocais estão produzindo. Então, é como se as cordas vocais produzissem o ferro e na boca eu transformo num computador, num carro, numa agulha, enfim, num parafuso, não sei, sabe? Pensa numa grande fábrica. Então, a matéria-prima sai das cordas vocais, né?
começa a transformação nas cordas vocais, e a boca e o nariz são responsáveis por produzir, finalizar esse produto. Então, sons são diferentes de letras. Eu tenho consoantes que, dependendo da palavra, vão assumir sons vocálicos, porque esses sons vão passar livremente pela minha boca, e o contrário também pode acontecer, tá? Então, o som é diferente da letra. As letras são sinais gráficos que representam fonemas e tornam possível a escrita. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. Então, isso aqui são letras. A, E, I, B, S, F, D, são fonemas. Som, fonema. Letra é aquilo, é a representação gráfica. E aí, eu tenho 21 consoantes, graficamente falando, e 5 vogais, graficamente falando. Aí, por que você fala lá do Cebolinha? Errado, Cebolinha, porque eu tenho a língua presa. Coitada, o que ela fez? Encontros vocais. Bom, agora, vamos lá. Alguma dúvida sobre som, fonema e letra? É bem início, bem inicial isso ainda. Mas a gente pode continuar. A gente pode voltar. Não? Então tá. Ó, só para resumir. Fonologia é o estudo dos sons da língua, dos sons relativos da fala. Beleza? Isso é fonologia. Cada som, cada emissão que sai da minha boca, man, nan, pan, a, e, i, o, u, cada som é considerado um fonema. A relação entre fonema e letra na língua portuguesa, nem sempre. Vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, fonema é cada unidade de som que eu produzo. Cada unidade é um fonema. Para, por exemplo, pronunciar eu tenho aqui um código escrito, tá? A palavra dá, essa preposição, tá? A preposição mais o artigo dá. Para pronunciar essa contração da preposição mais o artigo, olha, eu estou falando de gramática normativa, então eu estou raciocinando dentro da gramática normativa. O dá é uma preposição de, é uma contração de uma preposição mais um artigo, tá? E foneticamente, como que eu vou representar esse dá? Bom, então agora eu vou pensar foneticamente, eu preciso reproduzir esse som. Encho meus pulmões de ar, faço esse ar vibrar as minhas cordas vocais. Vou produzir o som do dã mais o a, então fica dá. Eu pego, coloco a minha língua atrás do meu dente, interrompo o fluxo de passagem de ar por uns instantes, produzo o som do D, em seguida abro bem a minha boca e produzo o som do A, que é a vogal. Então, eu vou produzir um som consonatal, colocando a língua atrás dos meus dentes, depois eu abro a minha boca e produzo o som do A. Desta forma, eu vou pronunciar o dá. Aqui, nesta palavra, que está marcada aqui, eu tenho 2 letras e 2 fonemas. O fonema, o som do D, que é uma unidade de som, dã, e o som do A, que é outra unidade de som, a, dá. Agora vamos pegar aqui outra palavra. Letras. Letras. Primeiro, eu produzi o som, coloquei a língua lá em cima no céu da boca. A língua ficou bem molinha, diferente do dá. No dá, a língua fica bem dura atrás dos dentes, porque é um som alveolar. Agora eu vou fazer um som palatal. A língua vai lá para o céu da boca mais molinha.
Ó, tá vendo? O som do L sozinha, o som do L com L já fica lê. Por quê? Eu já abro totalmente a boca para a emissão da vogal E. Eu já vou vibrar a minha língua também no céu da boca, no palato duro, para produzir o som do T. Mas aí eu produzo o som do T, mais o R. A. Tá vendo? Foram 4 sons diferentes para falar trás. Quando você começa uma criança começa a falar, você percebe que ela está falando, ela vai testando esses sons todinhos. É por isso que é tão fácil, por exemplo, um bebê pronunciar papai, mamãe. É muito fácil para o bebê pronunciar o papá, mamá, porque são sons bilabiais. Eles conseguem articular mais rápido os lábios. Eles não precisam ter consciência ainda de dente, céu da boca, fazer esse tipo de articulação. Eles só vão falar mama, fechar e abrir a boca, fechar e abrir os lábios. Pá, 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 pá. Aí todo mundo fica felizão, porque o menino falou papai e mamãe primeiro. Ele falou papai e mamãe primeiro porque é mais fácil. Depois ele vai falar ba, 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 também com a mesma facilidade que ele fala pá, 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 ma, ma, ma. É porque é mais fácil a articulação do P, do B e do M. Não é porque o seu filho convive com você e ele acha você linda, não. Não é isso. Não é porque tem uma conexão ancestral, astrológica, fundamental, religiosa entre mãe e filho, pai e filho. Nada disso. Nada disso. Na verdade, é que o ponto de articulação das letras P, B e M é um ponto de articulação mais simples para a criança. É o que ela primeiro testa. Tá? Então, vamos voltar para a palavra letras. O L é uma consoante, porque quando eu pronuncio esse som, o som do L, o fonema L, essa unidade de som, o ar encontra uma barreira. Em seguida, o E é uma vogal, porque eu abro a minha boca e o som sai livremente. O T e o R são consoantes, porque eles encontraram barreiras. O A é uma vogal, porque esta unidade de som A não encontrou nenhuma barreira, e o S também encontrou barreira, por isso é consoante. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 6 sons diferentes, porque eu consigo perceber 6 sons diferentes. Agora vamos para a palavra 20. 20. V, I, o N, o T e o E. Gramaticalmente falando, eu vou ter uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5 letras, sendo 3 consoantes e 2 vogais. Professora, mas você acabou de dizer que o I e o U são semivogais. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor que o I e o U só são semivogais quando eles estão ao lado de uma vogal. Sozinhos numa sílaba, eles são considerados vogais. Tá? A gente vai entender melhor isso daqui a pouquinho. Então, eu tenho uma palavra com 5 letras. E quantos fonemas, gente? Quantos sons vocês conseguem perceber quando eu falo vim? Vim. Vocês conseguem perceber que eu tenho o som do V, que interrompe a passagem através do vibra o meu lábio, bem na pontinha do meu dente, vim. O I, que sai o som livremente, um pouco tímido, mas ele não sai livremente pela minha boca. Ele sai pelo nariz agora. Vim. Ó, ele está saindo livremente pelo meu nariz. Vim. In. Não é a mesma coisa? In. Ó, é só o ponto de saída quando eu pronuncio pelo nariz ou pronuncio pela boca, oral ou nasal, que é diferente.
Mas você consegue ver dois sons diferentes? Ou é um som só nasal? Vim. No caso, o N aqui, ele só me diz o seguinte: esse I vai ser pronunciado de maneira nasalada. Então, é uma palavra que possui 5 letras, mas possui apenas 4 fonemas, porque essas 2 letras aqui correspondem a um fonema só. Eu não vi a emissão de 2 sons diferente daqui. Eu consegui perceber claramente a emissão de 6 sons. Aqui, não. Emissão de apenas 4 sons e 5 letras. Conseguiram perceber? Isso vai acontecer, isso, na verdade, é o que vai determinar os dígrafos, que nós vamos ver daqui para frente. Nós vamos ver dígrafos em língua portuguesa, por exemplo, G, G. Você está ouvindo o som do U? G, G. Se não tivesse esse U, se não tivesse esse Uzinho aqui, nós estaríamos pronunciando G, língua portuguesa. Como G, 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 G. É um som só. Tá vendo? Se não tivesse o U, eu pronunciaria G. Como tem o U, eu vou pronunciar G. Então, aqui eu tenho um dígrafo por isso. Tá vendo? São 2 letras e apenas um som. Na palavra portuguesa, então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras e 9 fonemas. 9 fonemas porque o G e o U é um dígrafo. São 2 letras e um som apenas. Essa é a relação que existe entre fonema e letra. Então, vamos lá. Corresponde? Nem sempre. Existem letras que juntas, elas representam apenas um som. Toda consoante vai ser um fonema consonantal? Não. Às vezes, uma consoante pode ter um som vocálico. Um som de vogal. Tá? Então, a fonética é diferente da gramática, da morfologia ou das letras que representam o alfabeto. Alguém ligou o áudio e queria falar alguma coisa? Ah, sim, professora. Desculpa, é a Ivone. Só para lembrar do horário, tá? Eu sei que a aula está hoje, que passa rapidinho, mas está acabando ou ainda tem? Não, ainda tem muita coisa pela frente, Ivone. Eu acredito que no próximo sábado, sim, eu concluo agora essa parte da fonologia, né, que é a introdução, eu concluo agora, e na próxima aula eu continuo. Uma parte chatinha, e eu vou precisar de dar mais exemplos para que as pessoas entendam, porque é uma parte que vai cair. Claro. E vai cair para dizer quantas letras e quantos fonemas tem, e que precisa ficar bem entendidinho, entendeu? E aí é conceito que nós vamos precisar de entender para entender morfologia das palavras, né? Como se escreve as palavras, ortografia, dígrafos, enfim. Tá? Então, esse início é mais demoradinho, mais chatinho, mas eu acredito que as próximas aulas a gente vai conseguir andar mais rápido. Então, vou roubar aqui 10 minutinhos da sua aula, tá, Ivone? Só para concluir o meu pensamento, vocês vão me dizer assim, por que nem sempre essa correlação existe? E por que a gente não pode escrever de uma maneira mais simplificada? Nós vamos trabalhar com a etimologia das palavras. Então, nós precisamos lembrar que as palavras, elas têm uma origem.
E por que elas são escritas com H e o H é um fonema mudo? Porque, às vezes, esse W vai assumir um som de U, e por que esse W vai assumir um som de V? Por que as coisas precisam ser tão complicadas assim? Mas é que a gente obedece a uma estrutura que vem do latim, a maior parte da língua portuguesa ela deriva do latim, e tem alguma influência do grego e das línguas africanas. Então, nós precisamos levar em consideração a etimologia e a origem das palavras quando nós estudamos a fonética e a fonologia. Claro que existe uma manifestação muito forte para que a gente passe a escrever da maneira com que a gente fala, mas essa manifestação, eu acho que ela não vai frutificar, porque a gente precisa obedecer às origens e enfim, a etimologia e as nossas raízes, tá bom? A fonética, ela é muito importante, então a gente precisa dar bastante atenção a ela, principalmente quando nós falarmos de alfabetização, e provavelmente seja motivo de alguma dissertação ou de alguma questão falando de alfabetização, porque nesses pontos de articulação, quando a criança tem alguma dificuldade em um desses pontos de articulação, algum problema físico que impeça com que ela fale, cabe ao professor perceber e entender, não permitir que esse aluno sofra, né, com essa dificuldade. É nosso papel amenizar essas distâncias e fazer com que esse aluno, facilitar, né, o entendimento desse aluno sobre o próprio corpo. Então, o estudo da fonologia, ele é bem importante. Nas próximas aulas, nós vamos entender, por exemplo, por que a gente usa M antes de P e B, a fonologia explica. Vamos entender mais essa relação fonema-letra, vamos fazer mais descrições fonológicas. Aí eu já vou abrir o Word, já vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Vamos aprender um pouco sobre os encontros vocálicos, as vogais e as semivogais. Vamos falar um pouquinho de ditongo, tritongo e hiato. Tem tanta coisa para explicar para os nossos alunos. Vamos fazer também falar sobre os encontros consonantais e os dígrafos, entender como isso funciona do ponto de vista da gramática tradicional, do ponto de vista fonológico e mais técnico.